Há trabalhos que movimentam números, trabalhos que movimentam metas e trabalhos que movimentam o mundo. E ainda assim, quase ninguém vê. Existem rotinas que começam antes do sol e terminam muito depois que o resto do mundo já desacelerou. Rotinas feitas por pessoas que carregam pesos demais, pressão demais, estrada demais. E mesmo assim carregam também aquilo que nenhuma planilha mede: coragem, resistência, silêncio. É fácil romantizar esse cenário olhando de longe, mas quem vive dentro sabe que cada entrega tem um custo. E que quando o corpo não aguenta, o desempenho cai, o risco aumenta, a dignidade esfarela em jornadas que não têm ponto final. Há setores em que o erro não é só um erro, é um acidente. Há metas que não são só metas, são fronteiras entre o possível e o desumano. Há pressões que ninguém deveria normalizar. E é justamente nesse terreno duro, feito de urgência, poeira e quilômetros, que surge uma nova vírgula. Uma pausa necessária para lembrar que antes de caminhões, rotas e indicadores, existem pessoas. Pessoas que precisam ser vistas, ouvidas, protegidas. Pessoas que merecem ambientes que sustentam performance sem destruir o humano que a produz. Porque não existe excelência que sobreviva à exaustão. E não existe futuro em qualquer negócio que insiste em esquecer quem carrega o presente nas costas. Este episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita que performance só faz sentido quando não atropela pessoas. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Anderson e Daniel. Obrigado, Virginia. Obrigado. Hoje, um tema bastante inusitado por aqui, que eu tô curiosa para conversar com você, Anderson, e o Daniel também já apontou que tá. Já tô cutucando ele aqui foi a meia hora. Pois é, já estavam batendo um papo aí enquanto a gente testava o som, mas eu quero que você se apresente para que todo mundo saiba quem é você, por que você está aqui para falar sobre esse tema que a gente já vai contar qual é. Tá bom. Obrigado, é uma satisfação estar aqui, falar sobre logística e transporte, é algo que é uma paixão minha, ou seja, muitos anos atrás me identifiquei com essa área e muito bem colocado aqui, né? A gente fala sobre pessoas, né, que movimentam esse setor, mas eu sou Anderson Bart, atuo na área de logística já há uns 25 anos, dentro da cadeia de suprimentos, de modo geral. Atuei desde a função operacional, ou seja, que é importante ver o humano ali, né, ou seja, que movimenta a caixa, e cheguei a cargos de executivo em grandes multinacionais. Áreas estratégicas especificamente, quando a gente olha para as pessoas e você determina algumas estratégias, né, nesse sentido, de pensar para onde a organização vai, ou seja, vai além da movimentação de material ou transportar do ponto A para o ponto B, mas criar condições para que essas pessoas tenham uma condição favorável para atingir a performance necessária. Acho que a gente vai falar disso ao longo, né, desse bate-papo aqui. Também sou proprietário de uma consultoria, que é a Bart SA, consultoria justamente voltada a esse setor de logística e transporte, com o propósito de que eu leve a mudança solidária, né, e com o acréscimo de performance para essas áreas, mas com uma mudança da forma que a gente atua nisso, que a gente vem atuar com mais ética no setor especificamente de logística e transporte. Esse é um propósito que eu tenho muito firme para isso. Sou pai do Anthony, bom falar isso, eu amo meu filho, assim, de coração, né, ou seja, depois que a gente passa a ser pai, a gente compreende o que é esse amor, né, da paternidade. Tem minha esposa também, a Jennifer, também amo a ela de paixão. E é isso, estou aqui para colaborar, falar o máximo que for possível desse setor que eu atuo há muitos anos e tenho muito interesse. Hoje atuo como diretor de logística e transporte da APSA, né? Também para mim é um prazer fazer parte da APSA, esse convite que recebi alguns meses atrás, e espero realmente contribuir com essa mudança, com a visão para o ser humano, né? Ou seja, o papel dentro da APSA é fazer a conexão entre o setor de logística e transporte, para que a gente possa promover essa mudança, tendo o viés do humano que está por trás do que movimenta essas cargas. Muito bem colocado por ti no início.
Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. E você, Dani, o pessoal já te conhece, mas eu já sou apresenta, figurinha porque pode ser que a repetida. pessoa esteja chegando agora por causa do Anderson. Tá certo. Então, eu sou o Daniel, sou diretor executivo da RH Center. Eu sou o pai do Gustavo, do Heitor e da Eleonor, para quem assistiu 60 segundos. Mas estamos aqui hoje. A RH Center é uma divisão que nós somos focados na parte de processamento de cálculo e todo o nosso objetivo é que realmente desafogar o recurso humano para dar a ele a condição de cuidar de pessoas, ainda mais num desafio enorme que é o logístico, que é todo mundo espalhado, né, ou à distância. E estamos aqui para bater papo e eu também tenho um monte de perguntas para fazer para o Anderson, porque nós vivemos num país de extensão continental, com mudanças o tempo todo acontecendo. Eu estava falando com ele assim, como é que você está vendo agora variáveis, por exemplo, climáticas para gerenciar isso daí, né? Então, hoje o bate-papo vai ser quente, Virginia, vai ser corrido. Ansiosos, então fica aí corrido. que acho que você vai gostar. Só que, Anderson, antes que o Daniel despeje as perguntas dele, tem sempre uma pergunta que todo convidado que vem aqui recebe e me responde, que é: qual foi a vírgula? Qual foi a vírgula na sua história que fez você entender tal coisa relacionada ao assunto que a gente vai tratar? Como o assunto é logística, eu não posso deixar de te perguntar, e logística relacionada a recursos humanos, eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: qual foi a vírgula onde você entendeu que por detrás de toda uma operação impecável que normalmente a logística faz, existe um ser humano que não pode ser ignorado, que não pode ser descuidado, que merece atenção? A vírgula, posso entender que eu aprendi não através da literatura, mas na prática de operações. Eu diria que eu deveria ter uns 10 anos já de gestor de operações. E quando eu passei a olhar para o ser humano, eu entendi que pode ser um jargão que se fala, uma máxima, né, que a gente fala muito, a gente entende que não são recursos, que não são números, mas quando você está na operação e busca performance, a gente entende que recursos existem e as pessoas estão encaixadas em recursos, mas a vírgula para mim foi quando eu comecei a olhar para eles como ser humanos e entender que atrás daquela pessoa, atrás daquela função, tinha um pai de família, uma mãe de família, uma pessoa com sonhos, uma pessoa que tem filhos, tem necessidades, ele pode estar estudando ou não estar estudando, entende? Às vezes tem necessidades de moradia, às vezes você exigia um tipo de produtividade dentro da organização, sendo que essa pessoa, ou de organização, por exemplo, um 5S, sendo que dentro da casa dela ela não tem a mínima condição de moradia, porque o nosso setor, existem salários baixos e salários altos, né? Depende do cargo. Então, mas o nível operacional, quando eu estava, então, mais ou menos há 10 anos, né, dentro de uma gestão já de operações dentro da minha carreira, a vírgula foi essa: entender que existe um ser humano por trás daquela função. E com isso foi a virada de chave, e eu passei a entender como tratar aquelas pessoas, e a partir disso os resultados foram muito melhores dentro das operações que eu estava gerindo. A gente, ali como o texto de início falou, né, a logística é algo que movimenta o mundo. A gente tem várias das coisas que lidamos durante todos os dias, seja o que a gente compra no supermercado, seja a roupa que a gente veste, desde os insumos, inclusive, para essas coisas, para as roupas e por aí vai. Tudo envolve logística. E hoje em dia, também com os e-commerce, né, você compra de outros continentes. Então, a logística, ela ganhou uma proporção e talvez até se tornou mais conhecido para todos nós a partir dessa popularização das transações internacionais, se é que podemos dizer assim. Só que por trás disso tudo tem, como a gente falou, pessoas. Como que é o dia a dia, Anderson, de uma equipe de logística para organizar o que vai para onde, como, quando? Como funciona uma operação dessa? A operação logística, vamos pensar, quando a gente olha a cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Então, essa é a parte de cima do guarda-chuva, né? Abaixo dela a gente tem a logística e depois o transporte, que seria a movimentação dessas mercadorias. Mas o start de tudo isso, ele entra por nós, que somos os consumidores desses produtos. Ou seja, quando eu determino que eu quero comprar alguma coisa, né, como você usou bem o exemplo, né, do e-commerce, né, a gente está ali aflito, seja para receber aquilo o mais rápido possível, a gente faz a compra disso através do nosso smartphone.
você recebe um pedido, né, automaticamente, isso pode ser em outro continente, ou pode ser até mesmo dentro do Brasil, que ou seja, os centros logísticos estão espalhados, né, de acordo com as regiões. Quando você recebe esse pedido, você faz um processamento, a partir desse processamento, você starta a equipe dentro de um armazém para separar isso de acordo com a região onde ele vai ser distribuído. É óbvio que a gente tem prazos para cumprir, né, dentro de um processo de separação desse produto, um prazo de entrega dentro do transporte rodoviário para que chegue dentro das nossas casas o mais rápido possível. Existem monitoramentos, né, como eu falei, de indicadores de performance que nós, como consumidores finais, a gente recebe também. Ou seja, muitas compras, né, vou usar um exemplo básico que tem logística, mas quando a gente usa um aplicativo hoje para pedir comida, como a gente escolhe a comida hoje, né? A logística ela está diretamente impactada ali, porque você vê lá qual é o teu restaurante favorito, esse aqui eu já sei que está dentro dos meus favoritos. Aí qual que é o prazo de entrega? A gente ranqueia normalmente pelo mais rápido. Uhum. Então isso já é. E quando você clica Pelo ali custo. diz esse e Pelo o custo, grátis. ou é grátis, grátis, né? Ainda grátis e mais rápido. E aí a questão do indicador ou seja, você já vê lá dentro da cadeia de suprimentos, ok, seu pedido foi aceito, seu produto está em produção, seu produto saiu para entrega, e ainda você consegue clicar em alguns casos, monitore ou faça o tracking mapa, né? no mapa, e você consegue ver isso chegando até a próxima da sua casa. Né? Então, isso são indicadores logísticos que afetam de forma positiva, em alguns casos, e outros casos negativos, quando você tem uma sobrepressão em quem executa isso, né? Que são os colaboradores, as pessoas. É isso que eu vejo, assim, a gente tem mais convívio com a logística, a gente não tem noção, às vezes, do que tem por trás, mas com a mudança do modelo da tecnologia dos apps para fazer compra, nós viramos clientes da logística diretos, né? Nós somos clientes diretos da logística agora. Você vai na Magazine Luiza, você vai em qualquer outro aplicativo, Mercado Livre, mas por trás tem uma coletânea de coisa acontecendo para aquele produto chegar. Sim. E a gente quer de graça, né? Sim. E que chegue o mais rápido possível, se bobear no mesmo dia. Exato. Se der para pedir de manhã, chegar de tarde, é o que a gente quer. Só que essa situação, que no meu ponto de vista, do mais rápido, sempre mais barato, sempre... Do lado de cá, a gente que trabalha com prestação de serviço, mão de obra, tanto processando folha como alocando essa mão de obra, o turnover é absurdo. Absurdo. As pessoas não conseguem. Aí eu não sei, você que está na operação, você tem talvez uma visão melhor, mas eu não sei se as pessoas não se adaptam, não sei se as pessoas não conseguem dar conta do jogo, ou se realmente o turnover ele tem que acontecer porque é uma questão até de assim, olha, o giro é necessário porque a gente manter o salário mais baixo, não precisa ficar fazendo upgrade de salários, porque a gente sabe que quanto mais barato, mais baixo, alguém vai pagar essa conta. Exato. Não tem lanche grátis. Alguém está pagando a conta. Mas a gente tem visto a expansão disso por pessoal que tem furgão, para o pessoal que tem moto, para o pessoal que tem o próprio carro para fazer logística para diversas operadoras, diversas empresas que estão delegando isso. Os CDs, que você coloca 50 pessoas num dia, você tem que colocar 50 de novo no outro, porque aquelas já saíram 50. Como é que isso... Aonde vai parar esse troço? Tem um limite do mais rápido? Porque a gente está percebendo o seguinte, a galera não vai aguentar. Daqui a pouco não vai ter gente mais para operar. Aí nós vamos virar Amazon, vai automatizar tudo, vira robô tudo, Sim. Não tem mais como atender com gente porque as pessoas não aguentam. Como é que você vê isso, Anderson? Olha, existem conceitos, né, dentro da cadeia de suprimentos que você coloca os armazéns, você tem grandes armazéns, quando a gente fala grandes armazéns a partir de 30 mil metros quadrados, e tem outros de até 100 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados. Isso seriam os grandes armazéns. Para que a gente tenha o produto mais próximo a nós, se criam os hubs. Então, com isso, você tem um prazo de entrega cada vez menor, acaba atendendo nós como consumidores finais. Mas a pressão interna por separação dos produtos entra no que você colocou aqui. As pessoas, que são os colaboradores ali, essa parte humana, ele ainda tem essa pressão, porque a gente pode ter um processo melhor, pode ter automatização, para que aquele processo ele fique mais leve, ou seja, a conexão da informação do pedido até o processamento dele, operacional e a saída, ela seja mais rápida, então eu diminuo esse tempo, eu tenho mais tempo para fazer a separação propriamente operacional, onde está o humano envolvido.
Mas não são todas as pessoas, todos os operadores logísticos que estão aptos a isso ainda. Então a gente, por mais que existem os grandes operadores hoje, quando a gente fala de e-commerce, todo mundo sabe, é Mercado Livre. O Mercado Livre hoje é o maior detentor de armazéns no Brasil, ou seja, em metros quadrados, porque ele espalhou seus armazéns. Mas indo para a sua pergunta, para onde a gente vai, isso ainda eu diria que é uma incógnita, né? O caminho que você está se trilhando hoje, né? Porque o mundo ele está muito volátil, né? A gente não consegue ter muitas certezas do que vai acontecer nos próximos 5 anos. A certeza que você tem hoje é armazéns mais automatizados são os armazéns que performam melhor. E aí a gente pergunta, tá, mas e as pessoas onde se encaixam aqui? Elas se encaixam em novas profissões. Pessoas que trabalham lá, como eu comecei há anos atrás, em 1998, movimentando caixa, indo até uma estrutura porta-pallet, retirando uma caixa, fazendo a leitura com um coletor de dados, colocando em cima de um pallet, puxando com uma paleteira manual, levando até uma área de stage, isso está fadado a acabar. Isso é fato. Então, armazéns automatizados, esse é o caminho que virá pela frente e já existem grandes operadores logísticos que trabalham desta forma. Como você colocou a Amazon é um momento que ela vive hoje, né? Armazéns fora do país já são assim. Nós temos armazéns no Brasil que um conceito é da Highway, né? É um armazém 100% automatizado, ele não tem ser humano fazendo operação logística, isso no Brasil. Mas esse é um armazém case da própria Highway para vender a tecnologia para operadores logísticos. Sim, então, um armazém pequeno é um showroom deles, né, no Brasil. Mas, por outro lado, existem práticas, né, quando a gente fala da gestão humana das pessoas, que você consegue diminuir essa pressão. Mas hoje, quando a gente fala de pessoas quanto ao turnover, né, que é um indicador ou absenteísmo também nas operações, um impacto muito forte hoje é o salário. E isso, quando você fala de um salário direto, a gente paga menos, porque aí volta naquilo que a gente falou aqui, né? Ou seja, eu quero a entrega mais rápida e não quero pagar a entrega. Exatamente. E alguém vai ter que pagar isso, porque o custo logístico ele existe. Então, se a gente não paga isso no produto como consumidor final, a pressão ela vai seguir para quem faz a operação logística. Então, hoje, o custo de um armazém para construir, ele está ali colocado. Ele não muda esse custo, né, dos insumos. A estrutura de tecnologia para um armazém, sistema e hardware também está colocada e tem um custo tecnológico disso. Estruturas de armazenagem também. Normalmente o impacto ele entra nas pessoas. É claro que se buscam outras saídas, né, para isso. Mas quem sabe entram outras perguntas, eu falo, senão eu vou ficar... seguindo aqui a gente percebe no monólogo isso, sabe? quase. O que eu vejo, a logística dentro a separação que está sendo automatizada, as pessoas estão sendo empurradas para fazer o fora, né? Porque o que a gente tem visto de gente fazendo transporte com seus carros para Mercado Livre, para outras entregas, é absurdo, entendeu? A minha mulher é fantástica, né? Ela está de licença maternidade. Ontem eu atendi 2. Que chegou e falou assim: eu vou cortar o seu cartão de crédito. Eu não venço atender entregador aqui. Escuta isso lá em casa também. Cara, mas eu atendi um, tem um no centro 15 logístico minutos, lá na minha chegou outro. portaria. Lá no seu centro de distribuição. Centro de distribuição. Eu recebi 2, assim, em questão de 20 minutos um do outro. Cada um com seu carro. Sim. Que estava trazendo. Então, assim, ele não tem mais operação na logística dentro, mas o cara está operando fora. Cada um pegando o seu carro para fazer, que aí vai um pouco para o mundo do aplicativo, né? Você se homologa, você recebe a sua demanda e você faz. Como é o Uber, está uberizando a entrega. Sim. Já estamos nesse ponto, então, da uberização da entrega. Já está esse ponto. A Uber, no Brasil já existe isso no Uber, né? A gente consegue chamar Uber hoje e simplesmente despachar algum volume de um lugar para o outro. Mas a Uber, alguns anos atrás nos Estados Unidos, ela já tinha esse conceito, né? No Brasil ele demorou um pouco de entrar porque, ou seja, tem uma certa restrição dos próprios operadores logísticos e transportadores. Mas é uma tendência que não tem como parar isso, né? Ou seja, é uma necessidade do mundo que nós vivemos, ou seja, a entrega de pequenos volumes. Aí é um ponto, a gente está falando da parte do outbound da cadeia, a entrega do produto para o cliente final, quando a gente fala de um B2C. Esse é o conceito do que a gente está falando aqui. Agora, quando a gente fala de um B2B, aí a gente tem uma outra cadeia de suprimentos, que é uma cadeia muito, eu diria,
ela remunera muito mais o operador logístico e, por consequência, a estrutura humana que está envolvida, porque você está na parte do inbound da cadeia, que é o processo que ele vai chegar num processo de transformação dentro de uma indústria. Aí a gente fala de grandes volumes a serem transportados. Aí a gente muda um pouco a ótica. Muda, mas aí você tem penalidade de atraso alta, Sim. Você tem linha que para porque não chega produto, você tem que mudar modal para trazer de avião porque não... Então, assim, aí é uma outra pegada. Mas as pessoas hoje, o maior volume está onde? Na logística. Está dentro do B2B ou do B2C? Do seu ponto de vista? Olha, eu diria que hoje é até difícil afirmar isso, sabe? Eu diria assim, a cadeia profissional, ou seja, o que eu quero dizer com sem profissional? Motoboys, Uber. Seus operadores de app. Né? Exato. Estaria no inbound, no B2B. Ou seja, é isso. Agora, o B2C, ele abriu a logística no sentido de que eu posso ter uma segunda fonte de renda dentro desses perfis de entrega. Ou seja, eu posso trabalhar, um segundo trabalho para um Mercado Livre com o meu carro próprio fazendo entregas. Ou eu posso trabalhar no Uber, né? E por outro lado, né, o que a gente estava falando antes, né, de começar a gravação aqui, o que concorre hoje diretamente no nosso setor com a mão de obra que está no primeiro nível ali? Ou seja, primeiro nível eu diria assim, pessoas, operador de logística ou operador de empilhadeira. Isso nem todos, mas aquelas pessoas que já estão engajadas num crescimento profissional. Ele tem um segundo trabalho. O segundo trabalho dele são os apps. Ou ele trabalha com entrega de comida, ou ele faz transporte de passageiros. E o que ocorre quando a cadeia aí de logística exige que você faça hora extra no final de semana, por exemplo, você trabalha na indústria de segunda a sexta e tem que trabalhar num sábado, você convoca o time para trabalhar, ele não vem trabalhar, porque naquele dia ele vai fazer um Uber ou ele vai fazer o iFood. E ele ganha mais em um dia, as pessoas já fazem essa conta, né? Então existem alguns programas, até em empresas que eu atuei como consultor, que você tem um bônus a mais para ele vir trabalhar, porque você tem que ser maior do que o valor que ele vai ser remunerado em um desses apps. Você vê como é que deslocou, né? Como é que deslocou. O B2C está concorrendo dentro do B2B. Exatamente, isso. Então... Existem também algumas situações, né, Anderson, de cargas perigosas, por exemplo. Né? Acredito eu que haja alguma diferenciação no transporte dessas cargas e, inclusive, no treinamento desses profissionais que precisam manipular essas cargas. Em uma ocasião, eu trabalhei numa indústria aqui em Curitiba, na região metropolitana, uma indústria de explosivos, você deve saber qual é, que recentemente, infelizmente, teve até um acidente. Sim. E o transporte dessas cargas era feita... Era toda, literalmente, uma logística para fazer o transporte dessas cargas, né? Inclusive com escolta, Sim, não pode vezes, sozinha, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sobre esse tipo de carga, quais são os outros tipos que eu citei, uma que eu tive proximidade, mas devem ter inúmeras outras, né? E que precisa de uma mão de obra mais especializada, talvez até melhor remunerada. Perfeito. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Um ponto que você falou no início, né? Hoje a logística e o supply chain, todo o transporte, ele envolve tudo que chega até nós, quando a gente fala de produtos, né? E essa cadeia realmente de produtos perigosos ou explosivos, eu não sou especialista nela, né? Eu posso dizer que eu sou um generalista nesse sentido, mas sim, ela exige, eu atuei muito na distribuição de gás, que seria o GLP, também trabalhei numa multinacional em Araucária, que fazia essa distribuição. Não era explosivo, mas o cuidado da carga era muito semelhante, né? Ou seja, o transporte de gás, principalmente no sentido granel, que são aquelas grandes carretas, você tem que ter um cuidado muito próximo, porque, ou seja, o gás do estado líquido para o gasoso, ele muda e isso pode fazer com que esse produto possa virar uma explosão. Mas falando do ponto de vista dos profissionais, sim, eles devem ser pessoas que têm um treinamento diferenciado, né? Exigem certos treinamentos diferentes de um transporte desses produtos que a gente estava falando até agora, né? Ou seja, de uma entrega porta a porta de um produto comum, e sim, os profissionais são melhor remunerados. E também existem outras exigências, né,
quanto a treinamento. Então, você tem que ter um nível de treinamento cíclico e comprovado sobre essas pessoas, voltado à segurança, né, voltado ao meio ambiente, voltado a políticas organizacionais da empresa, ou seja, legislações também governamentais, estaduais, Exército, específicas, nesse caso. exército, os veículos que são envolvidos, né, então, ou seja, os recursos que eles recebem também são diferentes desses porta a porta que a gente vê, ou seja, se exige que sejam veículos mais novos, ou seja, você não tem um veículo com 20, 30 anos de uso, né? São normalmente caminhões de 2 anos ou caminhões mais novos, assim, até 4 anos de uso. A forma de fazer manutenção desses veículos também ela é muito mais rigorosa, ou seja, você não pode ter qualquer tipo de manutenção, não tem como negligenciar a manutenção nesse sentido. E os profissionais que migram para essa área, normalmente eles são especialistas e ficam nesses setores, né? É isso que eu posso colocar aqui como, né, o conhecimento que eu tenho sobre essa área especificamente. A gente que contrata sofre dos dois lados. Você tem dificuldade para contratar o cara que de salário mais baixo porque você concorre com o aplicativo. E o cara que é especialista porque não tem no mercado, entendeu? A oferta é menor. O carreteiro que atravessa, que tem especialização, que tem curso para cargas perigosas ou caminhões mais longos, de estrutura maior, você já não acha. Tanto que teve uma publicação, não me lembro qual foi a revista a gente acompanha os perfis de vagas mais complexos de preencher. O segundo lugar era motorista. Entendeu? Primeiro tecnologia, segundo era motorista. Porque a oferta de pessoas que querem transitar, ficar 2, 3, 4 dias fora, transportando carga, não tem mais. A logística interna você até consegue, mas o mais longo você não consegue preencher. São vagas difíceis de fazer. Aí eu até perguntar, como é que a empresa faz? Ela está formando? Porque a procura para esses cursos também não existe tanto. A empresa que pega o funcionário e desenvolve para ele chegar nessa função, ou ela ainda está tentando buscar no mercado o cara pronto? Bom, vou falar alguns casos que eu conheço, assim, de empresas, né? Você traz pessoas de mercado e forma, né? Para que você mantenha um profissional garantindo que você vai ter uma sustentabilidade de crescimento da tua organização. Então, o que você faz? Você traz uma pessoa praticamente trainee e prepara por tipo de veículo. Isso é uma forma de você garantir que você vai ter esse talento depois, né? Sendo específico, né? Eu começo com veículos menores e vou trabalhando ele, ou seja, tem um caminhão que não é uma carreta, depois vai para a carreta, você vai gerando remunerações maiores, né? Por isso, você dá um horizonte. Mas o ponto que você colocou aqui hoje se sofre com a falta de motoristas, ou seja, a nova geração, ele não quer ser um motorista de carga rodoviária que são de longas distâncias, porque aí de novo volta a remuneração. Ou seja, eu vou ter muito tempo distante para ser remunerado por algo que, se eu for um motorista, de novo, né, não é nada contra os aplicativos, eu também os utilizo, a remuneração é muito próxima. E a pessoa está aqui, ela tem a liberdade, ele quase se torna um empreendedor do seu negócio, ele faz a sua rotina, se ele tiver família, ele pode levar o filho no hospital a hora que ele precisar, pode auxiliar a esposa, enfim, supermercado ele faz a hora que ele quer e ele vai remunerar no final do mês a mesma coisa que um motorista de uma carga que tem um horário específico para coletar, tem as paradas específicas a cada, né, seguindo a jornada do motorista, tem uma parada específica lá de entrega e as produtividades que ele tem que exercer, né, seguindo uma organização. Mudou. Para a gente que faz folha, sim, a gente percebe a dificuldade que está sendo. Por exemplo, a cada ano que passa, o volume de pessoas, o número de pessoas que estão dentro do regime CLT está caindo. A cada ano que passa, ele diminui. A população já não aumenta muito, mas você tem gente ingressando no mercado, mas os registros das pessoas debaixo da CLT estão diminuindo, não estão aumentando. Aonde está a competição maior? Está dentro dos aplicativos. As pessoas estão evoluindo para o modelo aplicativo. Só que você tocou nesse assunto e acontece isso dentro de uma empresa que a gente tem contato, que agora você tem um modelo quase que híbrido de prestação de serviço. Ele é um CLT, ele trabalha CLT porque ele quer os benefícios. E ele trabalha Uber, ele trabalha fazendo entrega, às vezes faltando no trabalho CLT dentro do limite que ele sabe que ele não vai ser demitido, para ele ganhar uma renda extra. Aí ele faz um salário que para ele é bacana para a família e ele mantém o plano de saúde, ele mantém o plano odontológico, ele mantém os benefícios da empresa. Então você concorre com o seu próprio funcionário na carga horária de trabalho hoje. Então, para a gente que processa a folha, para a gente que acompanha a RH, que contrata a gente, é um desafio enorme atender o mercado logístico. É enorme. Isso é logística grande porte, isso é logística dentro do supermercado.
que também é um grande operador logístico, a parte do mercado é muito grande, você não consegue. Você não consegue as pessoas ficarem integralmente trabalhando lá. Elas estão sempre disputando qualquer espaço de tempo com os aplicativos e a empresa perde essa produtividade. Voltando um pouquinho para o B2C, né? Existe uma nova tendência, que na verdade não é tão nova assim, né? Já tem uns anos aí que a gente encontra algumas lojas estilo showroom. Então, por exemplo, você vai ao shopping, tem uma loja lá que você pode experimentar a roupa, mas você não pode levar a roupa naquele momento. Você só experimenta para ver se o caimento é bom, se o seu número é P, M ou G, né? E aí, ali mesmo, você pode fazer o pedido, efetuar a compra, finalizar, só que você vai receber em casa. Você, no teu ponto de vista, Anderson, essa é uma tendência voltada para o modelo de consumo que tem mudado ou para baratear custos? E se é para baratear custos, né? Como você vê isso para a classe logística, para os profissionais que talvez, se essa moda pegar realmente, vão perder aí uma boa parcela de opções, né, de trabalho. Sim. Para mim é novo isso, hein? Tô sabendo Não, agora novo. também. Eu ainda não Só você conhecia. dá uma volta no shopping que você vai Nós somos clientes da mesma loja, tá? O que aconteceu comigo Sim. todas as vezes que eu fui lá. Eu não sou um grande consumidor, assim, né? Eu compro roupa, sou mais logístico quanto a essa questão de compra de roupa. Eu falo, bom, agora tá faltando, eu vou lá, faço uma compra única e... Eu faço a mesma coisa. Mas minha opinião quanto a isso, eu vejo assim, para a cadeia logística é algo que colabora com a cadeia, porque, ou seja, quanto mais previsibilidade eu tenho de pedidos para entrega, menor fica o custo logístico. Então imagine o seguinte, se eu tenho lá só um manequim e eu tenho lá PMG, e isso eu gero os pedidos do dia, passaram várias pessoas, várias escolheram X, aquela mesma roupa em X tamanhos, você aperta, ela faz pedidos, imagine que no final do dia, pela lógica, deve ter um ponto de corte de solicitação, ele vai para uma central de distribuição. Aí ele roteiriza isso no outro dia e entrega. Para a logística, excelente. Eu vejo onde que vai perder isso, né? É na loja, fisicamente, mas só que como conceito logístico, você diminui o estoque na ponta, então tem menos inventário, menos custo. Né? Custo de inventário físico do valor de todas aquelas produtos. Mas eles resolveram, parceiro. Mas aí tem aquela ansiedade da compra, né? Que a gente falou no início aqui, né? Do clique e chegou, ou seja, mas eu vou comprar alguma coisa, eu me disponho a sair da minha casa, ir num shopping, provar uma roupa, mas eu não posso levar. Aí, quanto ao perfil de compra das pessoas, eu não sei se isso adequaria, né? Posso falar só da ótica logística. Mas se for possível fazer um comentário sobre essa questão dos colaboradores, né? Dessa competição com apps e o que a gente pode fazer de diferente, gostaria de fazer uma contribuição aqui quanto a essa gestão humana, né? Das pessoas, né? Hoje a gente tem alguns cases de algumas empresas que eu estou dentro, a gente fala sobre o salário emocional. Como reter talentos, né? Então a gente usa indicadores ao inverso do que normalmente se faz. Não, eu vou medir o absenteísmo, vou medir o turnover, para medir a improdutividade do meu negócio. Não, nessa empresa a gente trabalha de forma ao contrário. Eu meço isso para ver o bem-estar dos colaboradores. Então eu entendo o seguinte, se eu estou tendo um turnover muito alto, então eu tenho algo que a minha organização não está atendendo para a expectativa daquele ser humano. Que volta àquele ponto que eu falei no início da vírgula, né, que você me perguntou. E também, ou seja, se eu também tenho um número alto de absenteísmo, então por que eu não estou atendendo? Ou seja, quando eu contratei aquele colaborador, ele tinha uma expectativa, e eu também tinha uma expectativa de ambos os lados. A gente alinhou as expectativas, então por que não está tendo uma manutenção no que nós esperamos? Então você desenvolveu uma política desse salário emocional, que é o quê? Voltada especificamente a motoristas. Toda sexta-feira ele recebe um benefício. Porque aí quando a gente olha pela ótica de que ele tem uma família por trás dele, então a gente dá lá o Vale Gás em uma das semanas, mas aquela remuneração não é um vale ticket, não é um valor financeiro que remunera um gás. A gente fala, mas é pouco, mas para um motorista não é pouco. E em uma outra semana a gente remunera uma caixa de leite. Então, mais uma semana ele tem mais uma caixa de leite. Em outra semana ele tem o vale, que seria o adiantamento do salário dele. Em outra semana ele tem o salário. E em outra semana ainda, junto com o salário, ele tem a cesta básica. Com isso você vê que todas as semanas ele está recebendo algo
E aí a família dele percebe a satisfação e o valor daquele trabalho que ele tem. Então, é quando ele pensa em ter um absenteísmo ou algo assim, não, a família dele, ela está satisfeita, porque ela está sendo provida de coisas, né? Isso foi um ponto, é algo que está dando muito certo. Assim como também numa outra empresa, a gente trabalha com capelania corporativa. Aí você fala sobre a saúde mental das pessoas. Então é assim, principalmente motoristas que atuam na carga rodoviária, você fica muito tempo longe da família. E quando você está muito tempo longe da família, né, o que acontece nas rodovias? A gente falou um pouco sobre isso aqui, né, qual a qualidade das rodovias que nós temos, enfim, a ausência, né, de estar com filhos, esposa, esse tipo de coisa. Sem a gente falar em outros pontos ainda que são dependência química, que existe, é algo estatisticamente falando, é muito alto, né, nesse setor. Aí quando você coloca a capelania corporativa dentro das organizações, você também consegue tratar o ser humano, reter aquele talento, porque ele trabalha bem, ele tem a oportunidade de recomeçar, então tratar aqueles problemas que, né, foram gerados, talvez não dentro daquela organização, mas pelo sistema logístico que a gente está falando aqui, dessa cadeia de suprimentos. Então isso também é algo que eu entendo que é um dos diferenciais para esse tipo de coisa. E um outro exemplo que eu posso colocar aqui, esse eu mesmo implementei dentro de uma empresa voltada a um armazém logístico de grande porte, com essa questão de equipes de alta performance, equipes autogerenciáveis. Mas aí a ideia foi criar um time de águias, ou seja, eu tinha todas as performances que eu deveria trabalhar dentro do armazém, no sentido de entregar todos os produtos no momento certo, mas eu fiz com que toda a equipe não dependesse da liderança para cobrar aqueles indicadores, mas é que um pudesse cobrar ao outro. No sentido de que, olha, se eu chego ao final desse mês, o meu indicador ele vai ser ganho. Por quê? Porque eu tenho um benefício para ganhar aquilo. Obviamente a gente bonificava as equipes, né? A gente tinha vários turnos de operação, em 3 turnos especificamente. O turno que tivesse a melhor produtividade naquele mês, a organização ganha. É óbvio, né? A gente não tem o salário de graça, a empresa precisa produzir algo, entregar aquilo para atender os seus clientes. Mas a equipe, um começou a cobrar o outro. Então assim, mas por que você faltou ontem? Mas por que você chegou atrasado hoje? Mas você está movimentando material, lá você está variando o produto. A equipe começou... Aquelas pessoas que não estavam de acordo com a cultura organizacional de autogerenciamento, para chegar numa produtividade no final lá para ter um bônus, né? E também ter um clima de trabalho, no sentido de que eu trabalho por um resultado positivo, não para ficar trabalhando só por retrabalhos, acabou saindo. Então a gente tinha um turnover, mas você ia medindo isso e foi algo que deu muito resultado também com a ótica humana e delegando a responsabilidade a cada um deles, no sentido de você tem autoridade para cobrar. Você não precisa esperar uma liderança vir cobrar o que você está fazendo de forma correta ou não. Você sabe que na hora que a gente estava aqui te aguardando, a gente ficou, meu Deus, né? Um tema tão diferente. Como será que a gente vai lidar? O Daniel logo descobriu que tinha várias perguntas e você falando Sim. aqui, com certeza a gente ficaria horas aqui conversando. E Dani, a convidada que veio antes de você, a gente já falou que vai precisar ter uma parte 2. Sim. E se o Dani concordar, a gente já marca uma parte 2 com você também. Não, podemos. Nós nem começamos a falar de controle de jornada de caminhoneiro, controle de distância. É muito assunto para falar, Sim. porque, olha, Anderson, até quando eu estava escrevendo o texto, que a gente para pensar. Tudo envolve logística. Sim. Então, realmente, é muito abrangente o tema e eu acho que vale a pena a gente depois explorar um pouco mais. Sim. Obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente. E Dani, obrigada mais uma vez também por confiar no Vírgula. É um prazer. Deixa seus contatos, por favor, para quem quiser falar com você. Sim. Bom, acho que o primeiro contato, né, está diretamente à APSA, né? Nos procurem, estamos à disposição para colaborar, né, com todos os profissionais de recursos humanos e principalmente o meu setor que eu represento aqui, né, logística e transporte. Mas redes sociais, procurem lá Anderson Bart, onde você encontrar @Anderson Bart sou eu, tem um site específico, andersonbart.com, e a consultoria seria Bart Assessoria. Estou à disposição para colaborar, enfim, com esse mundo. E temos o pai da administração para fechar aqui, né? Eu digo que é o pai da logística, né? O Balum. Ele diz o seguinte, que a logística, ela conecta pessoas, processos e propósitos. Então, quando a gente trabalha com essa essência dentro desse setor, a gente consegue fazer algo diferente. Obrigado. E você, Dani? Muito legal. O meu contato é o @BPO-RH-Center, onde a gente encontra no Instagram. E no LinkedIn também, o BPO RH Center, onde a gente é mais localizado lá. Então, quer procurar a gente para conversar, esses são os canais. Muito obrigada.
E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, estamos no Spotify e no YouTube com os episódios semanais e com os cortes diários no Instagram e no TikTok. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.